Então vamos começar. Pessoal, prazer estar com vocês aqui hoje. Aqui quem fala é Marcelo Pinto. Eu sou diretor da PPM Task, uma empresa do Grupo WEG e parceira TOTUS para a automação do chão de fábrica, parceira produtora do software TOTUS MES, né? E hoje a gente vai fazer um webinar especial, porque a gente vai falar do TOTUS MES, mas nós vamos trazer um case de sucesso da Nitro, a Nitroquímica, em que a gente vai falar da relação do TOTUS MES com o TOTUS APS. Mas antes eu quero rapidamente recordar aqui com vocês, né? A PPM Task é uma empresa do Grupo WEG, e por que eu gosto de trazer um pouquinho essa visão da WEG para vocês? Porque, além da gente fazer um software MES, o Grupo WEG também tem fábricas, né? São mais de 61 parques fabris em 17 países nos 4 continentes. A WEG é uma genuína multinacional brasileira. E eu gosto de falar um pouquinho disso antes da minha apresentação, porque hoje a gente tem o privilégio, né, de produzir um software para automação do chão de fábrica, produzir um software MES, dentro de uma empresa que tem mais de 61 parques fabris já hoje. E a WEG tem uma cultura muito forte de digitalização do chão de fábrica, uso das tecnologias para fazer o reporte para o ERP e também para fazer melhoria contínua. É isso que faz a WEG ter esse sucesso na Bolsa. É uma empresa que tem EBITDAs fantásticos, consistentes, tem retorno sobre capital investido acima de 30%, e isso vem de uma cultura de melhoria contínua, digitalização do chão de fábrica, que a gente hoje leva para os nossos clientes através da nossa parceria com a TOTUS, né? E para vocês entenderem um pouquinho o que está por trás, né, dessas tecnologias, né? A gente bebe da fonte da indústria 4.0, lá da Akatech da Alemanha, né, para a gente desenvolver os nossos produtos, para a gente evoluir o nosso roadmap. E a Akatech, esse slide é lá da Akatech, da Alemanha, Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, que explica muito bem o que é uma jornada 4.0, isso daqui que a gente tem como pano de fundo, né, dos nossos desenvolvimentos, tá? E a Akatech, ela tem uma jornadinha muito interessante, que começa com a digitalização das fábricas, né? Então, se a gente pensar, desde os anos 90, principalmente no Brasil, 80, 90 no Brasil, a gente começou a computadorizar as nossas máquinas, computadorizar os nossos controles de processo, né? Então, com a introdução dos PLCs lá nos anos 80, 90 aqui no Brasil, a gente começou a ter máquinas computadorizadas, né? E isso foi evoluindo. Nos anos 90, lá, final dos anos 90, a gente começou a entender o conceito do MES, que veio para conectar essas máquinas, conectar também os processos manuais, não só as máquinas que foram computadorizadas, mas também os processos manuais que a gente conecta o operador, com o MES, ao ERP. Isso hoje é o grande tema aqui de hoje, né? A gente vê uma integração vertical que a gente fala. Lá nos anos 90, a gente começou a integrar o ERP, MES, automação, ERP, MES, operador, para a gente fazer fluir a informação automaticamente do planejamento para o chão de fábrica e do chão de fábrica reportando para o planejamento, que começou também a alimentar os processos de melhoria contínua, né? Isso é o que são tecnologias 3.0 do século passado, que em 2011 nasceu o termo Indústria 4.0 na Alemanha. Em 2011 nasceu esse termo porque novas tecnologias chegaram no chão de fábrica, além da automação dos PLCs, escadas, além do MES, além do ERP, chegou no chão de fábrica o IoT. Sensores IoTs que, como a WEG, né, muito bem aplica, sobre motores elétricos, por exemplo, para ver se o motor está vibrando, para ver se ele está aquecendo, né? A gente começou a trazer mais informação que antes não vinham dos sistemas tradicionais de automação MES e ERP. A gente começou a poder acompanhar, por exemplo, a saúde das nossas máquinas, a saúde dos nossos ativos no chão de fábrica. Então, se você pensar que eu posso conectar o PLC da máquina, extrair dados do PLC, eu posso digitalizar aquilo que era apontado no chão de fábrica com o MES, eu posso conectar com o ERP. Eu tenho 3 fontes de informação, junto com sensores IoTs, que formam a base de dados industrial, que do passo 4, 5 e 6 para frente, o que a Alemanha nos ensinou lá com a Akatech? É a base de dados que vai alimentar os algoritmos de inteligência artificial. Então, a indústria 4.0 já previa, em 2011, o uso mais intenso que a gente pode fazer hoje
com os algoritmos de IA que estão se popularizando, né, como o ChatGPTs e seus afins. Aqui a gente está falando de transparência. Pegar os dados do PLC, do MES, do sensor IoT e trazer aqui para a gente aquilo que é anomalia. Gente, olha, com esses dados e algoritmos de IA, eu estou vendo o que é normal e o que é anormal. E eu poder gerar alarmes de anomalia. Ainda na transparência, eu estou trazendo também algoritmos de IA para poder fazer uma correlação. Mas essa anomalia, né? O que está fazendo o motor vibrar, né? Eu estou vendo a causa raiz da vibração do motor. Eu posso estar vendo se vem lá de uma configuração do PLC, eu posso estar vendo se vem do próprio rolamento do motor, eu posso estar vendo se está tendo alguma anomalia na matéria-prima que está fazendo o motor ter mais esforço. Então, é como a gente começar a fazer aí correlações que nos levem à anomalia e às eventuais causas raiz daquele problema, né? E eu consegui, com isso, direcionar mais rapidamente as minhas ações de melhoria, para evitar que aquele problema recorra. Eu também tenho na predição aqui, ao passo 5, olha, se eu estou identificando anomalia, se eu tenho correlação, eu também posso fazer algumas predições. Olha, se essa anomalia continuar por mais meia hora, quebra o motor. Se ela continuar por mais 10 minutos, começa a sair produto não conforme, né? E assim por diante. Então, a gente começa também a usar algoritmos para prever o que vai acontecer. E eu tenho tempo de manobra, então deixa eu desligar o processo, ou não, dá tempo de eu fazer esse ajuste, diminuir a carga. Eu tenho tempo de manobra para evitar que aquela falha ocorra, né? Que aquela não conformidade ocorra. E eu também tenho no nível 6 a capacidade com a inteligência artificial de recomendar uma ação. Recomendar uma ação para que a gente elimine a causa raiz, elimine a anomalia e evite a quebra, evite a falha, evite a não conformidade. Então, já posso recomendar. São exemplos simples, gente. Isso aqui não precisa ser coisa muito complexa, né? A própria VEG, a gente hoje vê que o motor pode estar vibrando e eu posso chegar numa causa raiz de que o problema é o rolamento, eu posso chegar na recomendação de que esse problema no rolamento eu resolvo com uma lubrificação e acionar uma lubrificação automática para aquele rolamento daquele motor, né? Então, são exemplos simples, como esse que eu estou citando, como exemplos mais complexos, que a gente pode recomendar ajustes nos set points ali, na parametrização do controle da máquina, entre outras coisas. Então, é assim que a jornada 4.0 está se dando nas indústrias. Mas para eu chegar no nível 4, 5 e 6 de uso da IA, eu preciso passar pelos níveis 1, 2 e 3 de um certo modo, né? Então, é isso que a gente está promovendo hoje, que é a digitalização do chão de fábrica. Integrar o seu ERP com o seu MES, integrar o seu MES com o seu operador, se a operação for manual, ou com o seu sistema de automação, se a sua fábrica for mais ou menos automatizada, e a gente começar aí os fundamentos, né? A fundação da base de dados que vai servir como matéria-prima para a inteligência artificial. E o que é legal? Nesse caminho, que a gente está lá no passo 2, integrando o RP com o MES, chão de fábrica, ou alguma coisa de IoT, ou alguma coisinha simples de predição ou de IA, eu já começo a poder acelerar o meu processo de melhoria contínua. Como é que a gente ganha dinheiro digitalizando a fábrica? Gente, hoje a sua fábrica tem um problema. Alguém tem que analisar o problema, né? Olhar o contexto, fazer a análise, enxergar a causa raiz, definir uma contramedida. Como é que eu vou resolver o problema e normalizar o processo? Demora um tempo. Todo mundo faz isso hoje no seu chão de fábrica. A gente ganha dinheiro com a digitalização porque as tecnologias, né, RP, MES, integrado com operadores, chão de fábrica, com automação, eu consigo mais rapidamente identificar o problema, eu consigo mais rapidamente entender o contexto do problema, eu consigo mais rapidamente chegar na causa raiz, na contramedida, consigo mais rapidamente resolver o problema e normalizar o processo. Significa que eu reduzo paradas, significa que eu reduzo perdas de qualidade, significa que eu reduzo perdas de performance, né? Perdas de materiais, significa que eu produzo mais com menos esforço. Eu consigo aumentar a margem da minha operação industrial. É assim que a digitalização gera payback, e tipicamente paybacks inferiores a 12 meses. Aqui, o que a gente tem que ver, né? Nesse relatório, é uma pesquisa que a Acatec fez lá na Alemanha, com empresas do mundo todo. E o que é interessante? 80% das indústrias no mundo ainda estão nessa fase de integrar ERP, MES e chão de fábrica, operador e automação. É aqui que está um grande
esforço do mundo hoje, porque até pouco tempo a gente ainda usava muita ficha de apontamento, né, em papel no chão de fábrica, não tinha o dado disponível para IA. Veja que 4% já é são aquelas indústrias que começaram a colocar o IoT, vibração do motor, temperatura do motor, começou a adicionar o IoT para ver a saúde dos seus ativos, né? E esses zeros, aqui ainda na época a gente não tinha tido o boom do chat GPT. E poucas empresas estavam usando a IA. A maioria das empresas ainda estava produzindo matéria-prima de dados conectados para depois implantar a IA. E a IA começa a ser agora. A próxima pesquisa, certamente, esse zero não vai ser mais zero. Mas o fato é, a gente ainda não tem no chão de fábricas que a IA faz parte do dia a dia da rotina. Tá? Isso a gente vai começar a ver agora, depois do estouro do chat GPT. Isso vai ser exponencial, porque além do ERP integrado com o MES, a gente começa, e automação, a gente começa a criar data lakes, a gente começa a facilitar o acesso a essas informações, tanto para os usuários criarem seus dashboards, como também para a IA fazer acesso da base de dados e a gente começar a criar e aplicar algoritmos que façam sentido para o seu dia a dia. Então, agora vem o boom do Data Lake, vem o boom da IA, e é um pouco disso que vocês vão ver que a Nitro, no case de hoje, está construindo esse caminho. Né? O legal é que nesse caminho, aqueles 80%, só durante aqueles 4%, tá? Nessa fase inicial, olha os ganhos que esses entrevistados reportaram. Gente, redução de paradas não planejadas, em média 39% de redução de paradas não planejadas. Quando a gente reduz paradas não planejadas, a gente também reduz custo de mão de obra, porque o operador consegue produzir mais naquele turno que ele está trabalhando. A gente também reduz as perdas de qualidade, porque a gente está monitorando, inspecionando a qualidade em tempo real, a gente tirou o papel, controle estatístico de processo, checklist, alarmes de execução de qualidade. A gente também reduz os custos de manutenção, né? Porque aqui já pode ter um pouquinho daqueles 4% do sensor IoT, que nos dá alertas de que eu está vibrando demais, está aquecendo demais, né? E intralogística, tá, gente? Porque eu também consigo usar o MES para fazer uma produção puxada, Kanban eletrônico, fazer a puxada de material com a visibilidade da produção no almoxarifado em tempo real, a gente também vai conseguindo reduzir custos logísticos, né? Esses ganhos se dão, por quê? Porque a gente começa cada vez mais a promover naquela fase 2 essa integração completa entre o seu ERP e o seu chão de fábrica, que é onde a gente coleta dados. Então, se vocês olharem hoje o TOTOS MES, né, ele tem uma interface nativa com o seu ERP DataSul, com o seu ERP Proteus, com o seu ERP Logix, para a gente pegar, por exemplo, as ordens de produção do seu PCP e disponibilizar as ordens de produção para o apontamento no chão de fábrica, coletar dados automaticamente, reportar o produzido, ao mesmo tempo que a gente reporta paradas, que ao mesmo tempo que a gente controla o OEE para o custeio da ordem de produção. Olha que legal, tem um módulo de materiais que a gente desliga pack flushes, baixa por engenharia, pelo consumo real. Eu posso controlar o consumo real. Vocês vão ver um pouquinho disso aqui na Nitro, em que eu tenho o consumo real de cada item da lista de material, com base em balanças, com base em etiquetas, né? Eu também posso identificar e reportar o produto acabado, eu também posso automatizar os Kanbans com módulos de materiais, e eu ter junto o custo real da ordem de produção, porque eu passo a ter horas reais trabalhadas e passo a ter consumo real de cada item da lista de material. Eu vou substituindo custo padrão por custo real, vai melhorando a minha capacidade de análise e tomada de decisões de quem é mais lucrativo, onde é que eu estou tendo mais perda em relação à margem projetada para cada produto e assim por diante, além de garantir a acurácia dos inventários, dos estoques, seja de matéria-prima, de semi-acabado ou produto acabado. E aqui a gente também está, durante o processo, inspecionando qualidade e podendo também gerar indicadores de qualidade, reagir mais rápido às variações de qualidade no processo. Eu também posso estar monitorando as ocorrências de quebra para também atualizar os indicadores de manutenção. Eu também posso monitorar a vida útil de ferramentas eventualmente utilizadas durante
a operação, né? Em tudo isso, seja com coleta digitalizada, num tablet para o operador, não usar mais papel, seja com coleta automatizada, que eu pego direto o dado do PLC da máquina, ou de sensores IoT, tá bom? A gente também tem a plataforma IoT, VEG, para, junto com o TOTUS MES, a gente poder ligar aquele sensor IoT de aquecimento, de vibração, e também temos esses dados todos disponibilizados para algoritmos de IA típicos para aquilo que eu já citei, de anomalia, relevância, predição, ou até mesmo recomendar algum ajuste. O MES tem um papel no chão de fábrica, cockpit para o operador, dashboard em tempo real, as informações em tempo real, tanto disponíveis para o operador, quanto para os gestores ali do chão de fábrica, né? Tem as informações de documentos, desenhos, né? Tenho também os relatórios para o pessoal de análise, de melhoria contínua, do PCP, da qualidade, da manutenção. Tenho também aqui como conectar, né, máquinas antigas com um simples conector IoT. Eu vou pegar cliques da máquina, ou como conectar máquinas modernas, que eu posso falar direto com o PLC. O TOTUS MES tem toda essa diversidade de funcionalidades para garantir essa conectividade com o chão de fábricas e informações precisas em tempo real. E a gente também tem, gente, templates, né? A Nitro é uma indústria de processo, vocês vão ver daqui a pouquinho com a Alice, e vocês vão ver que a gente tem templates para a gente tratar indústrias de processo, que normalmente tem matéria-prima a granel, normalmente tem tanques, silos, bombas, e a gente começa, então, a poder trabalhar aqui esse tipo de fábrica diferentemente daquilo que eu faço numa indústria de metal mecânica, por exemplo, né? Então, vamos ter templates para a gente ver consumos, para a gente ver rastreabilidade ao longo do processo, mesmo trabalhando matérias-primas em granel, até a área de invásia, onde você vai transformar aquele teu produto fabricado num produto envasado, e aí eu vou seguindo a rastreabilidade do que foi consumido, aonde foi embalado e qual lote de produto acabado está sendo gerado, para a gente levar a rastreabilidade da nossa matéria-prima até o nosso produto acabado, né? Então, a gente tem templates para tratar isso na indústria de processo. Nós também temos templates para tratar isso na indústria discreta, né? Manufatura discreta, típico da usinagem. Então, tratar especificidades de máquinas com duplo pallet, cortes de chapa, múltiplas ordens em corte de chapas, injeção de plástico, molde com diferentes cavidades, múltiplas ordens no mesmo molde, ambientes de montagem, né, onde eu tenho uma operação 10 de montagem, mas eu tenho suboperações, o desenho, a instrução de trabalho do estágio 1 da linha de montagem, do estágio 2, do estágio 3 são diferentes entre si. Então, a gente tem aqui na nossa história, né, experiência que transformamos em templates para a gente poder, com a mesma solução de MES, cobrir segmentos, né, ou melhor dizendo, processos industriais tão diferentes entre si, como indústria de processo, ou processos industriais diferentes entre si dentro da manufatura discreta, né? Isso tudo também tem uma visão da gente digitalizar o que acontece na máquina, mas a gente também tem como digitalizar o que acontece entre o PCP e a fábrica, né? O PCP tem o seu APS programando a fábrica, a gente tem como disponibilizar a fila lá no chão de fábrica, e mais do que isso, disparar tarefas para, olha, eu estou vendo a fila, eu estou vendo o avanço da produção, está na hora de você separar a matéria-prima, gerar um gatilho de separação de matéria-prima. Olha, você já separou a matéria-prima, agora eu estou vendo que está na hora de você levar lá para o pé de máquina. O operador, o coletor radiofrequência na telinha aqui do empilhadeirista, ou até mesmo AGVs, AMRs. Hoje a gente tem clientes em que a gente dispara a tarefa para o robozinho e autonomamente ir buscar a matéria-prima e levar lá no pé da máquina, né? O operador também pode fazer solicitação de ressuprimento de matéria-prima manualmente, né? A gente monitora o que está sendo produzido, vezes o tempo padrão ali, a gente está começando a monitorar o OEE em tempo real, tact time, a gente vê que há uma parada, a gente pode entender, então, que eu não estou produzindo, a máquina está parada, então eu não preciso mais disparar uma tarefa, porque eu não preciso ressuprir uma máquina que está parada, né? Então, vocês veem que a gente também digitaliza a logística interna do chão de fábrica. Então, esse é o papel do MES como um todo na produção, que dá para vocês uma noção
que a gente pode ter um dashboard, né, integrando dados da máquina, como controle de ciclo, integrando dados de um sensor IoT de vibração, integrando dados do OEE calculado pelo próprio MES, trazendo uma visão de custo de perdas, por exemplo, com dados de custeio ali do ERP. Então, é a gente poder criar essas visões, esses dashboards, né, a partir da integração dessas tecnologias. E hoje, a gente tem um dia muito especial para ouvir da Alice o caso real da Nitro. A Alice da Nitro está aqui conosco. Eu quero passar a palavra para ela roubar aqui a minha apresentação. Você consegue fazer isso daqui agora, Alice? Você já está conectada? Como é que está aqui, Rodrigo? Estou por aqui, vocês me escutam? Opa, sim, estou te escutando, Alice. Sim. Alice, Fala você um já é pouquinho mais para ver se o apresentadora, tá? volume. Isso. Tá, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alice. Já chegou a sua tela. Só colocar no modo apresentação, Alice. Aí, maravilha. Aparecendo para vocês? Está aparecendo sim. Tá. Você consegue ligar sua câmera, Alice? Tá ligado. A gente tá vendo. Tá me vendo? Vocês estão vendo? Então tá bom. Maravilha. Tá com você a palavra, Alice. Deixa eu só tentar ocultar essa tela lateral aqui, só um instante. Olha, nós estamos vendo bem, tá? A tua tela lateral não aparece. Não aparece, tá. Ela só aparece o slide. Pode tocar assim que está direitinho. Bom, vamos lá então. Obrigada aí, Marcelo e todo mundo. Pode se apresentar, por favor. Apresenta um pouquinho da Nitro e a palavra está com você. Tá. Eu sou a Alice. Eu hoje sou coordenadora de S&OP na Nitro. Esse projeto, ele aconteceu, na verdade, ele começou em 2022 para 23. E aí, durante o ano de 23 inteiro, e aí nós finalizamos, de fato, em 2024. Mas, assim, o objetivo final do projeto era o APS, e a gente tentou implementar ambas as ferramentas ao mesmo tempo em uma planta que a gente chama planta piloto, tá? É uma operação mais simples. A princípio seria um case aí para a gente testar as ferramentas e posteriormente replicar em outras fábricas, que de fato foi o que aconteceu. Então, assim, a gente começou o projeto para conhecer a ferramenta, entender como isso se adaptaria. E aí, muito do que você trouxe aí, Marcelo, na sua fala, a gente vivenciou de fato, porque existe a ferramenta padrão, e aí quando eu digo ferramenta, entendam que é o MES e o APS, e existe ela com as suas particularidades de cada operação. Então, o processo que eu vou explicar aqui é um processo de bateladas, tá? Então, como que isso concilia com o reporte, qual é a melhor forma de fazer o monitoramento, e tudo isso só foi possível porque a gente implementou uma ótima ferramenta de chão de fábrica. O fato é que o APS, essa é a mensagem que eu quero deixar clara aqui para todo mundo, o APS ou qualquer outra ferramenta de planejamento, nada disso existe ou funciona se você não tem um monitoramento muito assertivo no seu chão de fábrica. Então, a gente tentou implementar as duas ao mesmo tempo, mas a base, né, o fundamental aí quem trouxe foi, de fato, o MES, tá? Então, deixa eu contar um pouco da história, porque a gente foi aprendendo e implementando. Então, tem muito aprendizado aqui, acho que é rico trazer isso para quem está ouvindo, porque, de fato, foi um primeiro contato, não com o MES a gente já tinha alguns módulos implementados em outras fábricas, mas com o viés de APS foi o primeiro. Então, a gente conseguiu capturar muitos aprendizados aqui. Como eu disse, começou lá em 2022, com o mapeamento de processos. Então, até então, a gente sabia que teria que fazer algumas adequações entre o que é ferramenta padrão, de prateleira, e o que no final das contas, o que se tornaria a nossa ferramenta, né? E aí a gente começou o trabalho de mapear cada etapa do processo. Desde o início, a gente tentou trazer a operação, tá, para fazer esse trabalho aqui,
que não fosse só um time administrativo mapeando o processo. Desde aqui, a gente já estava envolvendo operadores para entender qual era a realidade da fábrica, quais eram as eventuais limitações dos equipamentos, tudo isso. E aí, uma vez feito esse trabalho, no início de 23, começou-se a parametrizar ambas as ferramentas, né? A gente está falando aqui de MES e APS. E já em fevereiro a gente começou a rodar alguns testes. Para vocês terem ideia da ambição do projeto, a gente queria, em 6 meses, rodar o MES 100%, porque não tem como rodar o APS sem o MES, rodar o APS, e não só o APS propriamente dito, mas o APS na sua versão completa. É aquela versão que te traz o sequenciamento de produção, um APS que gera ordens de produção, que otimiza setup, sequencia essas ordens e já te sugere o plano completo, né? Obviamente que assim, a gente não conseguiu, e aí a gente foi entender, muita coisa estava gerando travas, digamos assim, quando a gente tentava rodar o APS, e aí estava difícil até de tratar essas limitações. Eu vou dar exemplos mais concretos aqui para ficar mais claro. Mas o fato é que a gente percebeu que precisava fazer uma implementação gradativa. Então, o sequenciamento, a gente viu que era um passo além, posterior a ser feito, então a gente resolveu mudar para o APS simplificado, que é aquele que minimamente ele vai alocar suas ordens nos seus recursos. Então, ele sugere uma ordem de produção e o equipamento onde isso vai ser feito. Porque, além de tudo, uma grande particularidade do nosso processo é que eu comentei que é embatelada, você tem vasos ali de produção, tanques, etc., e eles são diferentes entre si. Parece que não, mas o simples fato de você ter um vaso de um tamanho, outro de outro, um vaso que você faz produtos com uma faixa de viscosidade, outro que você faz outra faixa de produto, isso tornava o processo já complexo o suficiente para que a gente tivesse que fazer algumas adequações dentro da ferramenta padrão, principalmente do APS, tá? É importante deixar claro que, assim, se a gente estivesse falando minimamente, puramente de implementar o MES, esse processo tinha acontecido em menos de 6 meses. Tinha acontecido, arrisco dizer que em 3, 4 meses a gente tinha um MES funcional. Mas como a ideia sempre foi implementar as ferramentas juntas, né? Que elas caminhassem uma atrelada à outra. Então, a gente testava o MES quando estava testando o APS. O MES acabou seguindo esse ritmo aqui, mas as grandes complexidades vieram com o APS. A gente resolveu, então, fazer essa versão simplificada. Isso aí mudou toda a parametrização. De março, em junho é que a gente conseguiu fazer um novo ciclo de testes. E aí, nesse segundo ciclo, a gente percebeu que existia a oportunidade de padronizar processos internos. Então, vamos supor, eu ia sequenciar uma produção, e aí ela sugeria um item em determinado vaso por causa do critério de viscosidade. E aí, quando a gente ia entender a fundo, a densidade não estava sendo considerada, porque a lista técnica do produto não estava cadastrada no sistema corretamente. Aí a gente está falando aí de quase 200 SKUs. Isso precisava ser revisado para que o APS, de fato, fizesse as alocações corretas. Então, voltou para a prancheta, né, o projeto do APS, mas não a ferramenta em si. Isso é uma das coisas que eu aprendi muito com esse projeto, é que o que, na verdade, faltava era o básico, entre aspas, né? A lição de casa. Era você ter processos bem definidos, regras de produto e equipamento, uma lista técnica atualizada para todos os seus produtos. Isso a gente não tinha. E o projeto nos trouxe essa percepção e meio que te obriga a fazer isso, né? Arrumar a sua casa para depois você dar um passo além, que seja uma ferramenta de otimização como essa daqui. Então, nesse ponto aqui, a gente viu, cara, a peça vai demorar para sair. A gente estava com o MES pronto para rodar. O MES, assim, a implementação, ela foi muito bem sucedida. A gente percebeu que, poxa, a gente está perdendo tempo em não utilizar o MES por conta do APS, estava atrasando o MES. Então, a gente resolveu separar os Go Lives. Isso
em julho de 23, aí, depois de 6 meses do projeto, a gente decidiu já implementar, né, enfim, oficialmente o MES para capturar os benefícios que o MES traz por si só, né? Porque eles existem, os benefícios do MES não estão atrelados somente ao APS. Então, em setembro, a gente ajustou algumas coisas do MES para as interfaces, etc., para desatrelar um pouco do APS e já começou a usar na plenitude a ferramenta do MES. E aí o nosso APS a gente teve que mudar um pouco de estratégia até durante o ano de 23. A estratégia foi muito customizar o APS para a realidade do projeto, né, do processo. E aí, em 24, de 23 para 24, a gente teve a virada de chave de mudar o mindset, né? Eu vou adequar, ao invés de adequar a ferramenta, eu vou adequar o meu processo à ferramenta que eu escolhi trabalhar. Então, padronizamos regras de uma forma mais simples, sem envolver tantas particularidades do item a item. Isso fez com que a ferramenta rodasse e a gente conseguisse usar o MRP do APS para gerar até a ordem de compra, não só a ordem de produção, mas também a ordem de compra. E aí, em março de 24, a gente estava usando o APS 100%, mas o MES foi lá atrás, foi 6 meses antes disso, e acabou que as duas ferramentas juntas foi um baita sucesso, tanto que tá com um ano agora, né, a gente tá falando de março de 24, que a gente vem contando essa historinha aqui de como que deu certo, que a gente teve de aprendizado. Eu vou mostrar o processo ainda, falando um pouco do operacional e onde o MES entra no chão de fábrica, mas antes eu vou contar como que isso afetou o planejamento, tá? E o nível que a gente estava de programação e reporte de produção para o nível que a gente chegou. Esse aqui é a fotinha do antes, e aí tudo que está em azul são etapas que tinham algum tipo de intervenção manual do analista, seja de análise, de validação, de operacional, de gerar ordem, etc. E os verdinhos é o que a gente tinha de automático, né? Aquilo que tem efetividade minimamente mais automatizada, sem tanta necessidade de intervenção humana. Então, em termos de programação, como que acontecia? A gente já tinha no DataSul os pedidos, então tudo começa aí, né? Os pedidos de venda eu consigo extrair do sistema, ótimo. O estoque já não estava no sistema. O estoque era uma parte manual que precisava ser consultada em planilhas de Excel, que eram feitas diariamente por uma pessoa da logística que contava ali os inventários da planta, atualizava esse Excel e o PCP dependia dessa informação, tinha que acreditar que aquilo estava certo para programar a fábrica. Então já começava aí bem passível de falhas e de erros, né? E aí o PCP juntava essas informações, fazia o planejamento diário. Obviamente que você tem um horizonte ali de produção, etc., mas diariamente isso era revisado, conforme a produção do dia anterior, etc. Então, tinha-se aqui um plano diário realizado. Aqui, esse processo já demorava algumas horas, tá? Que a gente está falando do analista. O PCP gerava as ordens de produção por equipamento e mandava para produção, isso daqui para operação. E aí, com isso, o analista do PCP conseguia gerar as necessidades de compra de matéria-prima e gerava as ordens de matéria-prima uma a uma, né? As ordens de compra. O operador, em paralelo, já tinha as ordens de produção, ele ia executando aquilo ali. E aí, um outro ponto de reporte, aí eu já estou falando do apontamento manual, eram os lotes de produção utilizados. E aí, o interessante disso é que é um ciclo vicioso, né? Ele apontava os lotes manualmente de produção e, obviamente, que tinha erros, porque às vezes tinha erro de apontamento de lote porque o cara escrevia com uma letra que quem estava apontando não entendia. Acontece. E aí você consome o lote errado, você gera divergência de estoque, que faz com que ele precise inventariar diariamente e, enfim, o fato de ser manual gerava muito espaço, margem para erro aqui. Então, sempre tinha ajuste para fazer de inventário, não necessariamente de quantidade, mas quando a gente olhava lote em si, era realmente muito divergente.
Uma automação que a gente já tinha com coletor na fábrica era o reporte do produto acabado. Então, assim, o reporte do produto não era atrelado ao consumo da matéria-prima. Então, no dia, em tempo real, o operador gerava o saldo de produto, mas o consumo da matéria-prima só era feito no dia seguinte. Então, pensa, eu precisava que o operador trouxesse as ordens para o PCP, e aí no dia seguinte o PCP consumia a matéria-prima daqueles produtos que já foram reportados no dia anterior. Então, você tinha um planejamento lento, um reporte de lotes muito manual, e a única certeza que eu tinha dos meus estoques no sistema é que eles não eram reais. Eu tinha confiança zero. No estoque de produto acabado, tudo bem, como esse reporte era em tempo real, eu confiava nele. Agora, tudo que era insumo, semi-acabado, item parcial, isso daí era tudo divergente. Então, o MES, por si só, já ajudou a arrumar isso daqui e o APS a agilizar o planejamento. Como que ficou o nosso processo depois de ambas as ferramentas implementadas? Muito mais automatizado, claramente. O APS hoje faz todo o trabalho de confrontar carteira com estoque e necessidade de produção. Agora eu tenho um estoque no sistema que eu confio. Por que eu consigo ter esse estoque? Hoje a gente tem, com o MES como chão de fábrica, um apontamento em tempo real, não só do produto acabado, mas também um consumo de matéria-prima. Hoje eu bipo não só o produto acabado, eu faço a bipagem do lote da matéria-prima que eu estou consumindo. Então, a matéria-prima ela está disponível, é alocada, depois ela é consumida e o saldo já vai sendo calibrado em tempo real. Isso diminuiu muito as divergências de estoque, esse foi um dos principais ganhos desse projeto, e aí depois eu vou mostrar que a gente teve ganhos até além do que a gente esperava, mas basicamente o APS faz o trabalho de planejamento, o MRP gera as ordens, o PCP hoje ele critica o plano. Então, a gente teve ganho no tempo do analista ali. A gente acabou tendo uma redução de quadro indireta, porque a gente tinha 2 analistas que faziam esse trabalho, uma pessoa decidiu sair por conta própria e ficou uma pessoa só fazendo. A princípio a gente achava que ia ter que repor a vaga, não precisou, porque o tempo que era utilizado para fazer um planejamento sem ter tanta confiança na informação do sistema, isso caiu mais do que pela metade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o trabalho do analista ficou muito mais em criticar o plano, em trazer ideias de otimização além da ferramenta, mas o que é mais trabalhoso, a ferramenta do APS, graças ao MES, conseguiu fazer. Um problema que a gente também tinha, eu comentei de lista técnicas e estruturas de produto. Esse é um exemplo de processos paralelos que nada tem a ver com essas ferramentas que impactavam e a gente teve que ajustar. Um outro processo era a entrada de nota fiscal. Então, eu recebia o material na fábrica, vamos supor, seja um solvente, ele ia para o tanque, e às vezes o saldo do material em sistema, porque você precisa dar entrada na nota fiscal, só acontecia 1 dia, 2 dias depois. Então, como que eu vou reportar uma produção? E é exatamente por isso que eu não tinha o consumo da matéria-prima atrelado ao reporte do produto, tá? Porque o saldo não era equalizado em tempo real. Então, como que eu ia reportar isso se a nota fiscal está parada lá na fila, porque a entrada de nota era muito manual. Então, isso foi um outro processo que a gente ajustou em paralelo ao projeto para ter um robô que dá a entrada da nota no mesmo dia. Então, uma reflexão que a gente tirou muito desse projeto é que, assim, o fato de você querer otimizar o seu planejamento, sua medição de chão de fábrica, te obriga
a arrumar seus processos paralelos, seus processos internos, que às vezes você nem sabe, né, que isso gera impactos nesse nível, e dá um trabalho maior por conta disso, que você acaba repercutindo em várias áreas da companhia, mas o benefício disso, depois que tudo é implementado e você consegue ver o processo de fato acontecendo, é muito grande, então vale muito a pena. Foi um ano assim de bate-cabeça, de discussões de o que vale a pena, o que faz sentido, o que não faz, mas hoje a gente vê que valeu muito a pena. Então, todo o resto automatizado, em termos de reporte, como eu comentei, a curacidade de estoque, etc. Então, eu vou já mostrar os benefícios finais, mas aqui, assim, vocês estão vendo o dia a dia sistema da operação e do analista de planejamento, né? Na parte da fábrica, isso aqui é um pouco da estrutura de como a gente tinha ali no começo do projeto o desenho de como seria o MES. Como eu comentei com vocês, acho que está aparecendo as notificações aqui, deixa eu só silenciar. Como eu comentei, o processo ele é em batelada, então a gente tem 3 grandes etapas aqui, 4 na verdade, só exemplificando o que eu já falei, né? O recebimento da matéria-prima, tudo endereçado por WMS, mas tinha esse delay aqui na entrada da nota fiscal, a separação dos materiais no dia anterior, com base no que vai ser produzido no dia seguinte, a formulação, que varia, porque a gente está falando aqui do produto, são solventes, né? Basicamente, solventes, resina com solvente, e aí você faz produtos que têm um range de especificidade enorme, alguns produtos com critérios muito específicos que o cliente pede, então, eu quero uma viscosidade um pouco maior aqui, eu quero esse grau de viscosidade, etc., essa funcionalidade, e aí tudo isso envolve formulação, então, por vezes, não é um produto assim que tem a estrutura fixa, sabe? De é sempre X% da matéria-prima A, Y da B. Não. Varia, e aí às vezes reprovou por algum motivo, eu vou corrigir com o outro produto. Então, o reporte aqui era complexo, não, por mais que eu comentei, é uma operação simples pela dimensão. Está falando de poucos tanques, um volume não tão representativo, não era uma fábrica que roda 7 dias por semana, mas a complexidade de esses detalhes de operação, principalmente formulação, etc., acaba tornando automatizações, né, quaisquer que sejam, mais complexas de serem feitas realmente. E aí você faz são processos de mistura, tem o tempo de cada produto, e por fim tem o invase. E aí o reporte que eu comentei já era feito de forma automática, né? Aí é que hoje a gente conseguiu fazer foi atrelar isso ao consumo da matéria-prima. Hoje a gente usa o MES em vários aspectos, não só para melhorar a informação de estoque, que foi o primeiro ganho que a gente já conseguiu capturar, mas para medir OE da fábrica. Essa aqui é a interface que a gente usa hoje na área, a gente tem uma área de inteligência de processo, engenharia de processo, que monitora todos esses parâmetros aqui de lote reprovado, motivo de reprovação, qual que é o SKU que está com menor assertividade, esse aqui está dando muito erro, disponibilidade de equipamento. Então, assim, é uma possibilidade enorme de informações que você consegue adaptar para a gestão do dia a dia. Esse era um dos ganhos intangíveis do processo, porque muitas vezes, principalmente quando você vai defender investimento, etc., em ferramenta, as pessoas querem ver o retorno financeiro.
por A mais B, e não necessariamente vai vir dessa forma. A gente sabia que tinha oportunidade de controle de produtividade, sabia que tinha ali alguns produtos em específicos que, poxa, esse aqui eu sei que reprova muito, mas eu não consigo mensurar isso. Como que eu vou fazer um trabalho voltado para a performance dessa categoria de produtos se eu não meço exatamente o quanto isso está impactando em horas de produtividade, em número de setup. Então, isso é mais difícil de converter em retorno financeiro. Uma diferença na Nitro que a gente teve foi que a gente conseguiu convencer muito, a diretoria comprou muito esse projeto. Isso faz toda a diferença, tá? Você ter um board ali que entenda que muitos dos benefícios virão a médio e longo prazo, né? E foi o que aconteceu no nosso caso. Marcelo, nem sei se eu estou falando demais, tá? Se eu estiver ultrapassando meu tempo, você fala. Não, tá ótimo, tá no tempo, vai tranquilo. Boa. Então, assim, ó, mas está terminando já. Que eu comentei de ganhos que a gente teve. Tempo de programação. Antes o analista levava em média 4 horas de programação por dia, 2 horas no início do dia, 2 horas no final do dia. Hoje ele demora 1h30, cerca disso, né? Então caiu mais do que pela metade, fora a redução de setups que eu estou comentando aqui, que foi otimizado com a ferramenta do APS. Tempo de entrada de notas, isso foi um ganho paralelo, como eu falei, a gente otimizou processos internos, né, da empresa, e a assertividade de inventário, que a gente ganhou aí reduziu a divergência, né, em quase 100%. Hoje a gente não tem as divergências que tinha, tanto que eu confio na informação de saldo do sistema e aquela planilha de Excel que eu falei lá no começo nem existe mais. Então, está muito mais assertivo nesse sentido. E um ganho que a gente não premeditou a princípio, a gente não imaginou que viria, foi o ganho de volume de produção. E aí isso acabou se comprovando com o tempo. Como eu disse, tem coisa que é difícil de mensurar. Mas a gente viu que aqui é janeiro de 20, aqui é de 23 e aqui é de 24. Quando a gente pega a produção mês contra mês, né, ano contra ano, a média de aumento foi de 11% de volume de produção. Aí você vai falar, mas foi especificamente o mês, foi especificamente o AP. Percebe que é o conjunto da obra, é você arrumar seus processos, é você ter ferramentas que otimizam o planejamento e que sim, reduzem seu setup, é você entender onde estão seus gargalos. Poxa, tinha produto que o tempo de análise era altíssimo e ninguém enxergava isso. E aí, isso daqui é uma oportunidade de melhoria, vamos atuar lá. E essas informações, o MES muniu a equipe desse monte de informação, e a gente começou a achar oportunidades, tenho certeza que ainda tem mais, tanto que é um aprendizado contínuo, mas o final de tudo está aqui. Isso daqui é dinheiro propriamente dito, né? É o retorno financeiro, o projeto se pagou há muito tempo já, então por mais que seja difícil de mensurar, e a gente também, de novo, não tinha essa pretensão de aumentar a capacidade da fábrica, foi um dos resultados pela implementação bem sucedida de ambas as ferramentas, tá? E aí, de novo, tudo isso graças ao MES. Sem o MES a gente não teria a funcionalidade que tem do APS, etc. Então foi um conjunto aí de ferramentas que deu muito certo, tá? E é isso. Chega, falei demais já, Marcelo. Não, você falou o que era o objetivo a gente ouvir hoje, porque o que interessa é a vida como ela é, né, Alice? É a gente não ter ilusões de que a implantação não dá trabalho, né? Dá trabalho, que você mostrou muito bem, mas o que é muito interessante é como também dá resultado, né? Então, é essa jornada que a gente tanto fala, né? Que a gente tem que se dedicar porque os frutos valem a pena, mas tem trabalho. E você colocou isso muito bem, que eu acho que essa é a beleza do encontro de hoje, é as pessoas poderem entender exatamente qual foi o processo, né? E saber que
depende de time, de equipe, né? Como vocês dedicaram aí na turma de TI, de PCP, pessoal de chão de fábrica, mas como os frutos são relevantes, né? Muito interessante. Alice, a gente começa a ter perguntas, tá? Então vamos ver aqui. Bom dia, vocês irão enviar o material apresentado após o webinar. Rodrigo, sim, a gente faz, na verdade, até uma gravação, a gente pode disponibilizar o link da gravação para vocês terem acesso a esse material. Alice, tudo bem a gente disponibilizar a gravação também do ponto de vista da Nitro, tá? Que a gente vai ter essa tua autorização para disponibilizar se não houver problema. Sim, claro, sem problema. Ótimo, então demora um tempinho aqui para a gente compilar o vídeo e liberar o link, mas a gente manda para vocês. Como foram estabelecidas as rotinas de treinamento com o time de operações? Eu pergunto o Gerson. Alice, eu acho que talvez seja legal você responder essa daqui, né? Sim. Acho que o Fábio pode... O Fábio está aí com você, né, Marcelo? O Fábio está do meu ladinho aqui. O Fábio foi o cara que... E aí você não me deixa mentir, Fábio. Virou alguns turnos aí do lado do operador. Tudo bom? Pode falar que eu vou te ajudar aqui. Você teve que vir algumas... É engraçado, né, Fábio? Eu lembro que você falou, perguntaram do treinamento e a gente via em alguns momentos, a gente fazia uns testes com a operação e era muito frustrante, porque, nossa, deu tudo errado. E aí fazia depois com outro turno e dava muito certo. Então, normalmente o turno administrativo rodava muito bem, que eram as pessoas que estavam ali no projeto desde o começo, que entendiam o propósito daquilo, e aí chegava no turno da noite, era só reclamação. Nossa, o cara disse que não conseguiu fazer isso, travou em tal etapa, não sei o quê. E aí o Fábio chegou a estar do lado dos operadores nesses turnos da noite, final de semana, etc., porque às vezes é onde estava a maior dor da adaptação. O treinamento teórico a gente fez com todos, tá? Então, a operação não era tão grande. Foram algumas turmas de treinamento, mas não basta fazer o treinamento teórico, tá? Teórico que eu digo assim, você leva numa sala, você mostra a tela, ó, quase que pega na mão e, enfim, né, clica aqui, faz isso, não sei o quê. No dia a dia é outra realidade. A gente sabia que seria assim, então foi feito o treinamento teórico e posteriormente o acompanhamento no chão de fábrica, tá? E aí esse trabalho quem fez foi principalmente o Fábio. E tem que ser um acompanhamento com todos. Todos os turnos, todos os operadores, cada um vai ter a sua limitação, sua resistência. Então, não foi de um dia para o outro. Quanto tempo que a gente levou, Fábio, para ter essa convicção? Um mês acompanhando praticamente. Um mês, Só complementando, Alice, assim, o treinamento ele é bom, ajuda. A gente pegou muita discrepância de um turno para o outro. Cada um produzia do seu jeito, não tinha um padrão. Então, a gente acabou padronizando isso. Encontramos bastante diferença que a gente conseguiu somar bastante no projeto, padronizando esse processo, né? Mas o que fez a diferença foi o acompanhamento. Porque assim, jogo é jogo, treino é treino, né? Então você treinou tudo bonitinho, mas a hora que vai para a vida real começa, pô, mas eu não lembro aquilo, eu não consigo fazer isso aqui. Então assim, a empresa, a planta é 24 horas, a gente se dividiu aí em alguns turnos, eu com o pessoal da PPI, então um vinha de manhã, outro entrava à noite, outro virava à madrugada, para poder ajudar todo mundo, mas o acompanhamento foi a parte mais importante aí do processo, tá? O treinamento, apesar de ter sido gravado, ter sido tudo certinho como modo figurino, mas a diferença foi o acompanhamento presencial. É isso. Isso aí, olha. E por que eu estou do lado do Fábio? Porque eu vim fazer esse webinar hoje da planta da Nitro. É um dia diferente, né? Eu normalmente faço isso lá do escritório e hoje eu fiz questão de estar aqui com o pessoal da Nitro. Estamos juntos nesse evento. Tem mais uma pergunta, né? Vamos ver aqui. Fantástico, projeto desafiador que trouxe benefícios claros, objetivo para a empresa. Parabéns a todos os envolvidos, motivador. Obrigado, Clécio. É isso aqui que eu também gosto de fazer nesse tipo de encontro, Clécio. São profissionais 4.0. O pessoal fica falando, nossa, indústria 4.0, eu não tenho mais como fazer isso. Não, olha, é a turma, né, de sempre, né, a turma 3.0 que se dedica e faz uma realidade como essa acontecer. Então, é uma oportunidade da gente mostrar os Fábios, as Alices, né, e tantas outras pessoas que participaram aqui, que são as pessoas que já estavam na operação, se dedicaram para isso, e o objetivo aqui, entre outras coisas, é motivá-los
a não ficarem parados. O Brasil precisa da indústria 4.0 para a gente manter a nossa competitividade, manter a indústria no Brasil, os empregos aqui no Brasil. Então, a gente precisa motivar muita gente. Obrigado pelas palavras, Clécio. Vocês tiveram muito trabalho com as receitas e estrutura dos produtos? Pergunta o Flávio. Alice, eu acho que aí pegou direto na tua área, né? Que você passou um pouquinho por isso durante a sua apresentação. Diga lá. Esse foi, não sei se o maior, mas uma das grandes dificuldades, porque a gente demorou para ter essa percepção de que as estruturas não representavam a realidade. E aí, quando eu falo estrutura, é tudo, tá? É hora máquina, hora homem, que é um cadastro que você faz por item. A gente não tinha essa informação. E, como eu disse, são uns 200 SKUs. Então, esse mapeamento é porque a Nitro ela tem uma área que cuida disso, tá? De estrutura, a engenharia de processo. Esse mapeamento ele teve que ser feito, foi aquilo que eu comentei quando a gente decidiu soltar o MES, fazer o Go Live do MES e depois o do APS, foi por conta desse trabalho. A gente precisou rever estrutura a estrutura. Tudo bem, não partimos do zero, já tinha um trabalho muito grande feito, mas esse refinamento a nível de horas de produção e o ponto do MES é que ele é retroalimentado, né? Então, muitas das medições que a gente foi fazendo serviram para ajustar o que a gente tinha até então como estrutura teórica, mas essa primeira revisão, sim, deu um trabalho de ser feito, e a própria revisão de regras de processo. É você rever a forma como você faz uma coisa há anos. Eu sempre fiz esse produto nesse vaso. Tá, agora a gente está sugerindo fazer em outro para simplificar o algoritmo da ferramenta. Então, ambos os trabalhos, sim, foram complexos, mas tinha um time fora do projeto, né, enfim, dando suporte, tá? E acho que é importante que tenha isso e que esse mesmo time compre a ideia do projeto, assim como a diretoria, etc., todos os envolvidos. Perfeito, Alice. E a vida como ela é também, né? Tem empresas que começam um projeto com a gente com mais, vamos dizer assim, dados mais saneados, né, em termos de roteiro, listas de materiais, e tem empresas que começam com a gente e vão perceber que os dados não estão tão saneados assim. A gente vê clientes com mais trabalho e vê clientes com menos trabalho. Isso depende um pouquinho da maturidade do uso do roteiro, engenharia dentro do ERP. Ótimo. Outra pergunta aqui, o Matheus está implantando o APS e o que você aconselha, Alice, finalizar a implantação para iniciar o MES? Também tivemos que adaptar a ferramenta com as nossas particularidades, estamos em Go Live em uma planta, né? Então, o Matheus, ele está perguntando aqui, ó, ele está no caminho. Primeiro o APS e está perguntando se valeria primeiro finalizar o APS para depois o MES. Qual que é a sua opinião, Alice? A gente fez o caminho contrário, tá? Então, se você conseguiu fazer o APS sem o MES, você já está de parabéns. Porque para a gente o MES foi fundamental. Ao mesmo tempo em que eu vejo que o APS depende do MES e a recíproca não é verdadeira. Então, não necessariamente você precisa ter o APS implementado para fazer o MES. Pelo contrário, eu acho que se você coloca um MES no chão de fábrica, você ajusta o seu APS para tirar o maior proveito dessa ferramenta de medição que é o MES, entendeu? Então, eu não esperaria terminar, tentaria fazer e já capturar benefícios do MES para finalizar o APS, entende? Obrigado, Alice, porque eu também vou complementar aqui, né? Quando a gente coloca o OEE no MES e a gente vê performances de 200%, performances de 300%, a gente vê, às vezes, performance de muito baixa, a gente já vê que essas variações de performance, na verdade, não é que você tem o super-homem operando a máquina, muitas vezes o tempo padrão não está atualizado. O tempo padrão, ele é, por exemplo, um parâmetro importante para a própria carga, né? A análise de carga que você faz no APS é baseada no tempo padrão. Se você não tem uma boa qualidade aí de informação, é um problema, né? Para também a gente falar de engajamento do pessoal no apontamento, né? Se a gente não tem um bom apontamento, não tem um bom inventário, se não tem um bom inventário, não roda o MRP1 direito, né? Então, realmente, quando você fez a sua apresentação, Alice, você mostrou que o MES ajudou na qualidade do inventário, a acurácia do inventário. A acurácia do inventário é a base do MRP1, que é a base do APS, né?
E também, quando a gente soma ao bom apontamento a gestão do OEE, a gente vai também, através do OEE, entender se os tempos padrões estão adequados, que eles também são fundamentais para aquele nosso sequenciamento ou análise de carga que a gente também espera tirar do APS. Então, eu também sou um advogado, né, do MES como um facilitador, né, do sucesso do APS. Né? Eu estou com você também, Alice. Salvo, mas também a gente também tem que falar que há sempre realidades distintas, né, que podem justificar um APS entrar antes do MES também, tem que se olhar caso a caso. Mas, de um modo geral, eu também concordo aí com você. Gente, batemos o nosso horário, são 11 horas e 2 minutos. Alice, eu estou deixando aqui o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem, olha, manda o link para mim aqui da gravação. Por favor, podem também mandar no meu e-mail. Eu tenho um time aqui que vai me ajudar depois a enviar isso aqui para vocês. E eu queria agradecer muito a Alice, porque a Nitro, porque você compartilhou a vida como ela é, né? Vocês viram que o mais importante num case de sucesso são as dores no meio do caminho, né? Porque case de sucesso é bonitinho para a gente sair contando para todo mundo, né? Mas é legal quando a gente também compartilha os desafios do caminho, porque aí você está falando, o sucesso vem, mas vai dar trabalho, gente, vai dar trabalho. E é esse trabalho que vai diferenciar a gente como profissional 4.0, é esse trabalho que vai ajudar a empresa a ter os ganhos que a Alice mostrou, que a Nitro teve, é esse trabalho que vai ajudar a fazer a nossa empresa ser mais competitiva, ajudar a crescer e todo mundo ser mais prósperos, né? É isso aí, pessoal. Alice, palavras finais, muitíssimo obrigado. Quer uma despedida sua? Eu que agradeço, Marcela. São anos, né, de colaboração e de parceria e acho que também da mesma forma que a equipe da Nitro foi muito bem sucedida, o suporte que a gente teve da PPI principalmente foi fundamental, tá? Então vem de ambos os lados, assim, para que a gente tenha um resultado como esse. É muita gente envolvida, né? É muito esforço. Você falou, tem os percalços, mas no final das contas se você tem boas pessoas suportando o projeto, ele traz resultado. Acho que é isso. Muito bem. Obrigado a todos. Um ótimo dia. E a gente se vê no próximo webinar. Fiquem atentos aí que mensalmente a gente está trazendo um encontro como esse aqui para vocês através da TOTOS. Alice, brigadão. Um abraço, gente. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau.